A HS Consórcio hoje ela funciona dessa forma no Brasil todo. Uhum. Ela administra, ela cuida, mas ela pega e deixa a venda a partir de corretores. Por quê? Pela proximidade, que é muito importante. Hoje o cara, tu tem a facilidade da internet e tudo mais, mas hoje tu é da região, feliz ali, pô, é bom tu saber aonde tu ir também. Uhum. Né? Como eu te disse, a gente hoje pode estar fechando negócio aqui em Porto Alegre, em qualquer lugar, a gente tem como dar total suporte, até porque a gente tem muito essa questão de, normalmente, onde tu fecha um negócio, tu acaba te alastrando um pouco, né? Porque tu ganha a confiança de uma pessoa, daqui a pouco tu já tem um grupo de pessoas. E o boca a boca, né? Então a HS eu acho que foi uma estratégia muito interessante deles, porque por um tempo, deve conhecer as lojas Taqui, que é do grupo, né? Tava dentro da loja Taqui a venda de consórcio. Mas aí a HS entendeu que o crescimento de ambas não era mais o mesmo, o consórcio estava decolando num ritmo muito mais forte do que a própria loja, e aí tirou e deixou o pessoal agora que consórcio é simplesmente consórcio, né? Não é mais agora dentro de uma loja, é fachada HS, vocês devem ver bastante, porque tá muito forte. A Renata Fã, por exemplo, foi uma boa escolha também por causa da expansão, né? E é vermelho, né? Por causa do Inter. Cara, Não tem nada a ver, é só espero sacanagem. que não tenha Eu sou gremista, nada a ver. mas foi só uma sacanagem. No ano de 2000 e... Passado, retrasado. Qual foi o ano que eu ainda fui receber um prêmio junto com a Wolf, que era outra empresa que eu trabalhava. Aí a gente subiu no palco e ela tava toda de vermelho, mas com as unhas pintadas de azul. E eu percebi isso ainda. Mas não... Não mexi com ela? Não mexi, deixei. Ah, tinha que ter dado uma tirada. Ah, esse é eu. Eu acho que alguém obrigou. Esse é eu. Ô, mano, e como é que funciona? Vamos... Ah, não, antes de tudo isso, teve um superchat aqui, ó. O Diego Fleck. Acho que é esse, Fleck. Boa noite. Esses são feras, os melhores. Sabem muito. Abraço. Mandou um superchat pra nós. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Lembrando que o superchat é lido na hora, tá? Ele é, na hora, ele é cliente, é investidor. Investidor? Lutador de jiu-jitsu também. Ah, jiu-jiteiro também. Já é do... Não, deixa pra próxima que o homem faz jiu-jitsu e depois eu vou apanhar aqui. Do agarra-agarra. Do agarra-agarra. Não, mas ele é um baita investidor, um baita empreendedor também, sabe que, agora só pra um parênteses, eu perdi todo o preconceito que o cara tem de, ficar se agarrando, depois os caras vieram aqui e falaram, mano. Os caras explicaram como é que funciona e mostrando, sabe? E eu perdi todo aquele preconceito. Não, na minha frente não, mas perdi todo aquele preconceito que eu tinha do... Pior que tem ainda, né, cara? Mas esses dois caras se agarrando, não, mano, tem uma ciência por trás da coisa, como é que funciona. Tá louco? Não, é um jogo de xadrez. É, exatamente, um jogo de xadrez. Os caras pensam mais do que fazem força, né? Mas tem que fazer força, cara. Faz força, A Gui tá me convidando há tempo e dizendo que, cara, jiu-jitsu não é força, jiu-jitsu é jeito. Ele mas daí dá uma semana ele vem com o olho roxo. Eu falo, não, acontece. mas eu errei no jeito. Errei o jeitinho. Aí foi na força. Mas como é que funciona o consórcio hoje? Tipo assim, hoje eu não... Cara, eu não entendo nada, não entendo mesmo, né? Não entendo nada e... Como é que vai funcionar isso? Eu vou pagar uma mensalidade, quando eu for contemplado eu vou pegar essa grana. Explica pra nós um pouco como é que funciona. Eu vou até explicar e vou contar junto uma história que pega um gancho um pouco do que o Rui falou da questão da gente pagar sempre a mensalidade em dia, tá? Isso foi em... Como eu sei que é boa essa história, faz no microfone. Faz assim, ó, afasta um pouquinho, que aí tu não precisa falar em cima. Aqui. Isso. Aí. Que aí tu pode... Não, é que às vezes tu vira o rosto, sai a voz. Se tu deixar mais afastado, não sai, ó. Entendeu? Até porque, né, o Jefferson, lá em casa, lá, o pessoal tá assistindo, né, e tá se perguntando, gostei, quero fazer o consórcio, como eu faço? Isso aí. Né? Não, eu vou contar uma história de um cliente meu, em novembro do ano passado, fechou 9 meses, tá, que ele tinha feito o consórcio. E a gente tem uma tabela que a gente consegue olhar os números dos clientes, porque toda vez que tu for fazer um consórcio, tu vai receber um número que tu vai concorrer pela Loteria Federal, tá? Então tem um sorteio por mês, se tu tiver em dia, tu contempla, e tem essa questão também que se tu pagar 6 meses, que tu contempla por aproximação também, tá? E aí esse cliente, o nome dele, Éder, vamos dizer que o nome dele seja Éder, tá? E ele fez uma carta de 350 mil, que ele fez com o intuito de comprar uma casa na praia, tá? E sempre quando o cliente, mesmo que ele faça uma carta, não que tu vá me dizer que tu, de fato, tu tenha que comprar uma casa na praia. Tu não precisa, tu vai decidir o que tu vai fazer na hora de tu for contemplado, tá? Ele comentou que ele queria comprar uma casa na praia, mas mesmo assim a gente sempre mostra pro cliente a questão da carta contemplada. Quando tu contempla a carta, a gente faz uma proposta de comprar a carta de volta, tá?
Que hoje a gente sempre fala, né? Que hoje virou um negócio dentro do negócio, que é o quê? O negócio de cartas contempladas. Hoje está muito grande esse negócio de cartas contempladas. No momento que tu contempla essa carta, eu te faço uma proposta de comprar ela de volta. Se tu aceitar me vender, tu te desfaz da dívida, a gente pega esta tua carta e a gente vende ela por contemplada para um outro cliente, né? Então, mas deixa eu só voltar um pouco a história que eu... É só um parênteses, por isso que eu te falei que a gente fica bem feliz quando o cliente contempla, não só por ele. O próprio cliente Porque a em gente si compra, também. Sim, tu mas fica aí, feliz. só pra voltar, só pra mim entender essa parte. Eu fiz uma carta de 300 mil. Fui contemplado nessa carta lá no 6º, 7º mês. Eu paguei 2 mil, 3 mil reais nessa carta. Tu vai me fazer uma proposta de um valor... Eu vou até nessa história que eu vou contar agora, do Vai Éder, contar. tu vai entender. Tá, então vai lá. Vamos dizer, ele foi contemplado lá no 9º mês, foi lá em novembro. Eu olhei o resultado do cliente no sábado, que sai pela Loteria Federal. Na verdade, eu olhei no domingo o resultado. E olhei e ele tinha saído o número dele na Loteria Federal, o número que era da carta dele, tá? E eu pensei, vou olhar o extrato do cliente, do Éder. Fui olhar o extrato do cliente, ele tava 3 meses sem pagar a parcela. Uma carta de 350 mil reais. Pensei, não vou ligar pro cliente pra estragar o domingo dele, né? Vou deixar na segunda-feira, eu vou ligar pra ele. Liguei pra ele na segunda-feira. Sou Éder, tudo bom? Tenho uma notícia boa pra te dar. E eu já sabendo que ele tava 3 meses atrasado nessa carta. Daí ele disse, não, pode falar. Disse, cara, tu foi contemplado no teu consórcio. Só me diz que tu pagou a parcela. Tá em dia com a parcela. Ele disse, deixa eu dar uma olhada aqui, mas eu acho que sim. E desligou o telefone. O que ele fez? Ele foi lá e pagou as 3 parcelas que estavam atrasadas e me mandou uma mensagem. Realmente, Jeff, tava atrasado, cara. Será que rola? Eu paguei elas aqui, será que rola? Daí eu disse, Éder, posso te ligar? Ele disse, pode. Liguei pra ele. Cara, com certeza não rola. Senão todo mundo ia fazer isso. Ia deixar atrasar, ia pagar e achar que ia receber o prêmio. E aí, ele teria pago mais ou menos 1.076, eu acredito. Vamos dizer que ele não tenha pago 12 mil. Ele não ia ter pago 12 mil reais. Nessa carta contemplada, eu ia oferecer pra ele 70 mil reais. Caralho! E ele ia se desfazer da dívida. Tanto que no telefone eu ainda falei. Tanto que no telefone eu ainda falei pra ele. Éder, eu ia te comprar essa tua carta. Daí ele, quanto que tu ia pagar nela, Jeff? Uns 70 mil reais. Ficou um silêncio no telefone. Ele disse, eu não acredito que eu fiz isso, cara. Agora eu olho no extrato lá, ele paga rigorosamente em dia. Mas ele pode ser contemplado de novo. Pode ser contemplado de novo. Pode ser contemplado no número se sair e pode ser contemplado por aproximação. Vamos usar o exemplo dessa carta dele. Se eu comprasse ela por 70 mil, ele ia se desfazer da dívida, ia pegar os 70 mil reais, ia fazer o que ele quisesse com a carta, desculpa, com o valor. E nós, com a carta dele, que nós compramos por 70, nós colocamos num site para vender ela um pouco mais caro. Para quem? Pro Clóvis, que tá com pressa. Que ele não quis ficar pagando por mês, durante 9 meses, para esperar para ser contemplado. Essa carta a gente vai vender ela uma média de uns 100, 150 mil reais, entende? E tem a saída disso. Tá, tu vai vender 100, 150 e a pessoa continua pagando. E a pessoa comprar continua pagando. nova, isso, continua sim, pagando. beleza. Ela continua pagando dali para frente, entendeu? Entendi. Mas ela, na verdade, ela já tá pronta para uso. Por isso que eu sempre digo, vamos usar o exemplo. Por que o Clóvis vai comprar uma carta, vai pagar 150 mil reais? Porque daqui a pouco apareceu algum negócio, uma casa, ou uma sala comercial, para ele colocar para alugar, que custe 350 mil. Só que ele não tem 350 ele tem 100 mil, mas ele tem 100 mil reais. E pela pressa dele, ele pagou os 100 mil reais. Todo mundo ficou feliz. O Éder, que se tivesse pago em dia, teria sido contemplado. E nós que estamos vendendo para o Clóvis. E o Clóvis que comprou também alguma sala comercial ou uma casa e colocou dali para frente para ter uma rentabilidade para ele, que a gente fala, entendeu? Que loucura, né? Esse mercado de carta contemplada é interessante, é o que faz do consórcio, de fato, ser um investimento. Porque Sim. O próprio cara que comprou a carta... O famoso joga pra cima que eles falam, não é? Pega a carta e joga pra cima pra ver quem compra ou não. Não tinha escutado esse termo. Pode ser. Alguma coisa desse gênero que eu já escutei. Pode ser que tenha, cara. Mas é um mercado que tá bem aquecido. Porque tem algumas questões. Uma delas é, como a gente falou, oportunidade. Outra questão é, às vezes, o comparativo. Que o Clóvis, na hora que for comprar essa carta, vai fazer o que custa mais pra ele, um financiamento ou uma carta contemplada. Ele vai ver que a carta contemplada vai estar mais em conta. Outra questão é, às vezes, o perfil de imóvel. Zona rural, onde o financiamento, às vezes, não aceita. O consórcio aceita, então ele acaba sendo uma saída. E questão também de alagamento, zona de alagamento, né? Que tem muito financeiro que não aprova. A Caixa, alguns não aceitam em zona onde tem água, onde pega água.
o consórcio não tem essa trava, então a saída para carta contemplada, a gente tem várias. E a gente sempre fala, no momento a gente está dizendo que tu tem que nos vender a carta. Tu também pode explorar o mercado de carta Sim, pode contemplada usar. de forma direta. Sim. Oferecer ela também e tu ganhar os 100 e poucos. Uhum. Só que daí vem a questão de cada um no seu quadrado, no Tu sentido sabe de pra que- quem? Exato. Sabe aonde largar? E Pra quem Pra largar? quem, É. como fazer, Uhum. daqui a pouco não ser enrolado e o cara te tomar tua carta e não fazer o pagamento. Sim. Então tem toda essa questão que a gente absorve, porque é o nosso Sim. trabalho, nosso dia a dia. E ainda assim fica muito bom pro cliente, Sim. né? Sim. Sem falar que o cliente também, na hora de fazer essa escolha, ele pode avaliar, daqui a pouco ele comprar um imóvel de oportunidade e colocar para alugar, como eu falei, e terceirizar essa dívida. Sim. O aluguel paga a dívida. O aluguel certeza. paga a E dívida. sobra Eu tenho um cliente E de sobra ainda. Aí sobra. Gravataí, que fez uma carta de 60 mil de veículo, e depois que ele foi contemplado, a gente foi conversando e eu tento manter contato mesmo com o cliente que já contemplou e acaba não tendo mais o vínculo Uhum. de pré-contemplação, ele acaba agora só tendo que pagar as parcelas Uhum. porque ele já fez a escolha, mas a gente acaba conversando para manter contato, pra saber Sim. como é que tá e tudo mais. E aí conversando ele me contou um pouco do que ele tinha feito com aquela carta. E eu sempre digo, como tu falou, a gente vem aqui e vai trazer informação, mas a gente vai aprender alguma coisa contigo. Sim. Assim como às vezes eu vou ligar para um cliente para ajudar ele e ele me ensina alguma coisa sem nem saber. Sim, saber. Nesse caso, ele me explicando o que ele fez, ele comprou 2 carros de 30, ao invés de um carro de 60. E ele começou a fazer Uber com um e alugar o outro a R$60 por dia. Uber também. Uhum. Esse de R$60 por dia tava dando na faixa ali pra ele de... Vamos pensar em... Ele dava o mês todo 1.800, vamos dizer. Só que a parcela dele dava 900 e poucos. A parcela do carro contemplado. Uhum. Então ele já tinha um cara pagando o carro, dando um troco ainda de uns 900, e ele tava fazendo Uber com outro carro que outra pessoa já tava pagando pra ele. E aí, como sobrou caixa pra ele, ele já foi lá e fez uma de 100 mil de veículo, que ele disse que ele ia tentar comprar 3 carros de 30 e poucos, ou 2 de 50. Então ele foi um cliente que, por conta própria, na hora de fazer a escolha, teve uma ideia e fez do consórcio um investimento. Vocês dão esse suporte pro cliente depois quando ele é contemplado? Total, e eu te digo o seguinte, tudo que a gente aprende com o cliente, a gente vai absorvendo e ensinando pros próximos. Sim. E usando também, né? Uhum. Assim como eu hoje, às vezes, tenho uma sacada de um cliente, porque a gente não tá competindo, não tem problema nenhum. Uhum. Eu pegar a ideia dele agora e quando um cliente meu de veículo contemplar e não ter certeza do que fazer, eu posso trazer como sugestão. Uhum. Porque a gente tem a... E aí, claro, vai de cada um daí o tipo de compromisso que tu quer, né?